Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos comentar então esse artigo, que diz então a discussão sobre o horário de verão reflete a importância da flexibilidade e capacidade. Bom, eu vou mostrar aqui a nossa curva, que seria a curva de consumo do Brasil. Vamos entender um pouquinho sobre essa lógica da flexibilidade aqui. Mas antes eu quero fazer um rápido convite para você. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro de 2025 com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, E vamos agora então para o nosso conteúdo. Pronto, então pessoal, estamos aqui no site do ONS, Então aqui a última atualização é 18 de outubro, 21 horas e 48 minutos, Que é mais ou menos o horário que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele coincide bem o horário. E aí nós temos então a curva aqui de carga, do consumo no caso, aqui ó, a curva de carga em megawatt, curva de potência, da região sul, e aí eu vou mostrar as outras regiões para vocês, tá? Bom, o que acontece? Olhando região por região e depois o Sistema Interligado Nacional, nós entendemos o comportamento da carga, Então, por exemplo, até as 4 horas da manhã, pegando aqui a divisão, nós temos um decréscimo de consumo no Sistema Sul e depois nós temos uma rampa de subida, E basicamente ela sobe aqui até o horário entre 10 da manhã e meio-dia, e depois, claro, em função do perfil de geração, em função do perfil de consumo e produção, nós temos aqui um platô, ou seja, basicamente cai, sobe, mas forma um platô. Então, se a gente fizer uma curva de tendência, nós temos aqui uma queda, uma subida, um platô, e depois volta a ter a mesma queda. Então, essa é a curva de consumo do Sul. E não é tão diferente quando nós olhamos, por exemplo, o sistema, por exemplo, aqui o sistema norte, Ó, tem uma queda, uma subida, um platô e repete, Nós temos aqui o nordeste, mesma coisa, uma queda, uma subida, um platô, depois repete no outro dia. O sudeste é a mesma coisa, E hoje nós tivemos uma coisa bem diferente. Olha só o que aconteceu. O que é o normal, Temos uma queda, uma subida, aí de repente tivemos um surto aqui, E aí depois, nós entramos aqui no platô e aí, bom, aí depois repete, Então reparem que a curva no sistema, aí antes que o pessoal pergunte, mas o que é isso aqui? Na região sudeste, pessoal, nós estamos tendo dificuldades em estabilizar a carga, Então, por exemplo, numa tentativa de reenergizar algumas linhas que foram afetadas lá da Enel, da distribuidora, agora com os últimos ventos que tivemos ali. Então, assim, aqui isso aqui é uma clara desconexão da linha. Então, você tinha toda uma produção, de repente a linha desconecta e você tem uma queda, mas logo depois a carga vem voltando, por isso, esse intervalo. Isso aqui são mais ou menos 10 minutos de operação, Parece um surto rápido, mas são vários minutos aqui, tá? Só para explicar mais ou menos aqui o que a gente tem, tá bom? Bom, mas então,
explicando um pouquinho, eu vou colocar agora aqui o Sistema Interligado Nacional como um todo. Aqui, será que travou? Agora deu certo. Pronto. Então, repara que nós temos uma sobreposição de curvas, e aí nós temos, então, ó, uma queda, né? Depois aqui uma rampa, depois aqui um platô, e aí depois repete o processo. Então, essa é a curva do sistema elétrico brasileiro, né? E aí que entra a questão do horário de verão, ou seja, do que é que adianta o horário de verão se nós temos esse platô. Entenderam que a diferença, que é o delta, né? Vamos arrumar aqui, ó. Aqui, ó, das 18 às 20 horas, né? Não é relevante. Então, o horário de verão, ele não é relevante para fazer um deslocamento de consumo ou um deslocamento de demanda, ou então aliviar gargalos, né, na questão estrutural, né, no fluxo de potência. O horário de verão não é mais funcional. Só que olhando a curva aqui, nós começamos a perceber algumas coisas, né? Por exemplo, por que nós temos aqui formado esse grande platô aqui, né? Por que nós temos basicamente um período ali que tanto faz, né? Ou seja, se eu consumo às 10 da manhã ou às 18 horas, para o sistema tá mais ou menos a mesma coisa, né? Porque quando a gente analisa, né, nós temos uma grande massa, digamos assim, né, de consumidores grupo B. E o consumidor grupo B, vou colocar o número que são mais ou menos 96 milhões de unidades consumidoras, né? Para eles não existe distinção de distinção por posto tarifário, né? Então não faz diferença eles consumirem às 4 horas da tarde ou às 3 horas da madrugada. Então, assim, cria-se uma cultura e aquilo fica repetitivo. Então, ou você adapta a rede àquela cultura, ou você estabelece uma nova cultura. Então, a questão da flexibilidade, né? Então, por exemplo, vamos supor que existe a necessidade de trazer, né, esse momento aqui um pouco mais para trás, né? Ou seja, incentivar as pessoas a consumirem mais energia pela manhã do que no horário da tarde. Como é que nós poderíamos fazer isso? É muito fácil, né? Bom, fácil também não é tanto, mas expressão, né? Você cria, então, uma tarifa mais barata no horário da manhã e no horário da tarde você cria momentos, né? Então, por exemplo, os momentos de maior pico, a tarifa, então, seria maior, né? Então, aqui você vai criando postos tarifários diferenciados, que é mais ou menos a tarifa branca do grupo B, né? Existe uma tarifa multi-horária para o grupo B, mas ninguém usa, porque ela não traz economia real, né? Então o pessoal acaba não optando, né? Também existe muita limitação sobre como usar, né? Mas então repara, se eu crio um sistema onde eu tenho diferença por posto tarifário, o que vai acabar acontecendo? As pessoas que estão consumindo energia aqui vão pensar, opa, vou tentar adiantar para amanhã, né? Ou seja, no período da manhã eu vou tentar fazer aquilo que eu fazia à tarde. Você vai ter uma movimentação, então, porque as pessoas vão querer economizar esse dinheiro, né? E aí você faz o tal do deslocamento de demanda. Mas repara que mesmo assim não existe tanta urgência porque é homogêneo, né? Ou seja, quando a gente analisa aqui os perfis, por exemplo, a Norte, né? Está demorando um pouquinho para atualizar. Ó, ele praticamente é um platô também o dia todo, ou seja, existe uma oscilação, mas não é tão, vamos dizer assim, acentuada, né? Se eu coloco ali, por exemplo, o sistema Nordeste, mesma coisa. O pessoal fala, no Nordeste agora tem muito eólico, tem muito fotovoltaico. Olhando a curva aqui, está muito bem, está praticamente homogênea, né? Tem pouca oscilação, né? Pensando em relativo, né? Porque se olhar em termos absolutos, né? Você vai de 12 megawatts para 14, 2 megawatts é muito. Gigawatts, desculpa. 2 gigawatts parece muito, mas dentro do que oscila aqui não é muita coisa, né? E aí temos aqui no sul também. Então o sul é um pouco mais acentuado, né? Mas mesmo assim ainda não seria, né, motivos aí de preocupação. Mas olhando para a curva, por exemplo, aqui no sul nós já começamos a pensar, poxa, por que tem tão pouco consumo no horário da manhã e das 6 da manhã até o meio-dia é tão mais acentuado, né? Ou seja,
Por que, que a maior parte dos processos não iniciaram antes, né? Ou seja, por que o pessoal não aproveitou? É porque o pessoal estava dormindo, né? Ou seja, ninguém vai acordar cedo para fazer alguma coisa que tem o mesmo custo no horário que ele está acordado normalmente, né? Ou seja, então, a criar uma tarifa, né, que você tenha diferença de preço por posto tarifário horário, ela ajuda a deslocar a demanda. Mas repara que era mais ou menos isso que o horário de verão tentava fazer, né? O horário de verão queria simplesmente pegar esse momento aqui das 18 até as 20 horas e antecipar ele, né? Trazer ele mais para trás ou deslocar ele mais para frente, depende do modo de vista, né? Depende do momento que você, ou melhor, desculpa, do ponto de vista que você está olhando aqui. Mas a ideia é deslocar isso. Mas aí você não vai ter um ganho real. É pouca potência para fazer esse deslocamento, né? Você tem outras coisas para se preocupar agora do que realmente se preocupar com o horário de verão, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu queria mostrar essa curva de carga aqui. Também eu queria aproveitar para mostrar um pouquinho, né? Vamos voltar aqui para a região sudeste. Aqui, ó, sudeste e centro-oeste, para comentar esse pico aqui. E vocês podem, né, acompanhar, então, em tempo real. Ó, estamos chegando agora perto das 22 horas, aí começa de novo, né, para o próximo dia, né? Então, olha que interessante, né? Um efeito lá na região sudeste refletiu em todo o sistema interligado nacional, né? Então, a rede elétrica do Brasil está cada vez mais complexa, né? Mais complexa, e ao mesmo tempo nós temos ali uma descentralização que é sem volta, não tem como administrar de forma centralizada, né? O pessoal precisa modernizar o setor no sentido de permitir uma forma, né, de descentralização na economia, permitir que as pessoas possam comprar energia uma das outras, armazenar energia, ou seja, descentralizar também os modelos de negócios para poder aproveitar a descentralização estrutural, né, que está acontecendo. Então é isso. Então, um grande abraço a todos e não esqueçam de participar lá do nosso grupo de negócios e também de conhecer o nosso curso, né, de Mercado Livre de Energia. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal.